Lev Semenovich Vygotsky nasceu no dia 17 de novembro de 1896 em Osha, uma pequena cidade perto de Minsk, a capital da Bielorrússia, ou Belarus, como passou a se chamar após o fim da União Soviética. Filho de uma próspera e culta família judia, viveu um longo período de sua vida em Gomel, também na Bielorrússia. As boas condições de sua família lhe permitiram ter um tutor particular, e assim ele se dedicou à leitura até ingressar no curso secundário, concluído aos 17 anos, sempre com bom desempenho. Muito embora seja conhecido pelos seus trabalhos voltados à psicologia e por isso foi considerado um importante psicólogo bielorrusso, Vygotsky formou-se em Direito após ter desistido do curso de Medicina. Enquanto realizava a sua graduação na Universidade de Moscou, estudou Literatura e História da Arte. A conclusão do curso de Direito se deu no ano de 1917, quando apresentou o trabalho intitulado Psicologia da Arte. Esse trabalho só foi publicado na Rússia em 1965, ou seja, 48 anos após ele ter sido escrito. E o que chama a atenção é que as contribuições contidas nesse trabalho ainda eram recentes e atuais e necessárias como tantas obras que ainda são estudadas nos dias de hoje. Depois de formado, Vygotsky voltou para Gomel e por lá realizou diversas palestras sobre temas ligados à literatura, à psicologia em várias escolas da região. Escreveu críticas literárias e publicou um estudo sobre os métodos de ensino da literatura nas escolas secundárias. Além disso, fundou uma editora, uma revista literária e um laboratório de psicologia no Instituto de Treinamento de Professores, onde ministrava o curso de psicologia. Nessa mesma época, centralizou seus estudos na compreensão dos processos mentais humanos para auxiliar no desenvolvimento de crianças. Participou ainda do 2º Congresso de Psicologia na cidade de Leningrado em 1924. Lá ele foi convidado a trabalhar no Instituto de Psicologia de Moscou. Nessa época, ele escreveu o trabalho Problemas na Educação de Crianças Cegas, Surdas, Mudas e Retardadas. A visão de mundo de Vygotsky estava sempre ligada às funções mentais superiores, à cultura, à linguagem e os processos orgânicos cerebrais. E isso levou a trabalhar com pesquisadores neurofisiologistas como Alexander Luria, Alexei Montiev, que deixaram importantes contribuições para o Instituto de Deficiência de Moscou. Entre eles, o livro A Formação Social da Mente, onde aborda os processos psicológicos, tipicamente humanos, analisando-os a partir da infância e do seu contexto histórico-cultural. Entre tantos trabalhos de Vygotsky, destacam-se A Pedologia de Crianças em Idade Escolar, publicado em 1928, Estudos sobre a História de Comportamento, de 1930, Lições de Psicologia, de 1932, Fundamentos da Pedologia, de 1934, Pensamento e Linguagem, de 1934, Desenvolvimento da Criança durante a Educação, de 1935, e também do mesmo ano, o livro intitulado A Criança Retardada. É importante lembrar que entre 1936 e 1958, as ideias de Vygotsky foram repudiadas pelo governo soviético. Suas obras foram proibidas na União Soviética durante a censura do regime stalinista. Em consequência, o livro Pensamento e Linguagem só foi lançado no Brasil em 1962 e A Formação Social da Mente foi lançado em 1984, bastante tempo após a sua morte, que se deu em 11 de junho de 1934 na cidade de Moscou, na Rússia. Sem sombra de dúvidas, uma das maiores contribuições do Vygotsky, né, para a psicologia e a educação, daí a gente pensa a psicologia da educação, consiste na forma original com que compreendeu a relação entre desenvolvimento e aprendizagem e a construção de um conceito que aqui é muito importante para a gente, que é o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP. Né? Sua matriz epistemológica básica, que é o materialismo histórico dialético, e aí a gente pensa no Karl Marx, considera que, ao produzir um meio em que vive,
o homem se produz, né? Isto é, o homem é determinado pela história, mas é ele quem determina a história. Nesse sentido, Vygotsky considera que o desenvolvimento e a aprendizagem estão numa constante inter-relação desde o nascimento da criança, ou seja, a constituição do sujeito é um movimento dialético entre a aprendizagem e desenvolvimento. Tal proposição colocava-se na contramão das concepções vigentes à época. De um lado nós temos os empiristas que não conseguiam ainda estudar objetivamente a consciência e davam um peso excessivo ao meio, né, às determinações históricas. E por outro lado nós tínhamos os racionalistas, né, ou os inatistas, que consideravam a influência do meio como exercendo um papel secundário, né, visto que a maturação seria o motor da constituição humana. Para especificar melhor essa inter-relação entre desenvolvimento e aprendizagem e a importância das conquistas ontogenéticas para a constituição do homem, Vygotsky entende que o desenvolvimento humano compreende-se em dois níveis. De um lado nós temos o nível do desenvolvimento real e do outro lado nós temos o nível do desenvolvimento potencial. O primeiro, que é o nível do desenvolvimento real, que compreende o conjunto de atividade que a criança consegue resolver sozinha. Esse nível é indicativo de ciclos de desenvolvimento já completos, ou seja, refere-se às funções psicológicas, né, por óbvio, que a criança já construiu até um determinado momento. O segundo nível, que é o nível do desenvolvimento potencial, é um conjunto de atividades que a criança não consegue realizar sozinha, mas que com a ajuda de um adulto ou de uma outra criança, ela consegue resolver. Então, para Vygotsky, o nível de desenvolvimento potencial é muito mais indicativo do desenvolvimento da criança que o nível do desenvolvimento real, pois este último refere-se a ciclos de desenvolvimento já completos. É fato passado, enquanto o nível do desenvolvimento potencial indica o desenvolvimento prospectivo, né, e refere-se ao futuro da criança. A distância entre o nível do desenvolvimento real e o nível do desenvolvimento potencial caracteriza o que o Vygotsky chama de desenvolvimento proximal. Ele vai dizer lá pelas tantas, né, que o nível do desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação. Funções que amadurecerão, mas que estão presentes em um estado embrionário, e é justamente essa a função da escola, né? É encaminhar via teoria a criança a desenvolver, a tornar real um desenvolvimento que ainda é potencial. E a linguagem exerce um papel fundamental, porque a linguagem ela atua como uma forma de objetivação de pensamento e objetivação das relações, né? É via linguagem que a criança se relaciona com o seu meio e principalmente com as outras crianças, né? Então, primeiro eu vou começar falando o que não é essa relação para Vygotsky. Então, para Vygotsky não é uma relação de imposição, não é uma relação de quem sabe menos ou de quem sabe mais, não é uma relação de autoritarismo, não é uma relação de desrespeito, e é uma relação... E o que é essa relação, né? Então, é uma relação de cooperação, é uma relação de crescimento, é uma relação baseada no respeito e, sobretudo, é uma relação baseada na afetividade, né? A afetividade para Vygotsky é super importante no processo de aprendizagem. Então, conhecimento e afetividade andam juntos, né? E o professor, ele é aquele que ele media o conhecimento. Então, ele faz com que o aluno, dentro de um ambiente, ele construa conhecimento, ele se aproxime do conhecimento. E aí a gente traz um pouquinho da zona de desenvolvimento proximal, né, que é um dos conceitos que Vygotsky traz. Então, esse aluno, ele já tem um conhecimento e o professor, ele tem a função de trazer, de tornar esse conhecimento à tona para esse aluno. Então, onde que ele pode pesquisar, onde que ele pode ir junto, como que ele aprende também com os pares. A aprendizagem também se dá com os pares,
com os alunos que sabem um pouquinho mais, que têm mais experiência. E a experiência, ela anda muito junto também. Então, o aluno não é aquele ser que chega sem nenhum conhecimento, sem nada. Ele já tem uma experiência, né? Todo mundo tem uma experiência. E com essa experiência ajuda no conhecimento. Então, ele até traz um conceito de que o professor, ele é um agente indispensável nesse processo de aprendizagem. E aí a escola, ela tem uma função super importante porque a sala de aula, a escola, ela propicia essa relação, né, do aluno com outros alunos. Então ela tem que ser um lugar de expressão, tem que ser um lugar de cultura, tem que ser um lugar de encontros. E ele traz também uma outra coisa importante, que ele fala que o professor, né, ele até fala assim, o mestre deve viver na comunidade, deve vivenciar. E aí o que a gente entende com isso, né? Que o professor tem que conhecer o aluno. Então, assim, ele tem que saber quais são as experiências daquele aluno para ele poder ajudar, para poder contribuir no conhecimento. Então, para Vygotsky, resumindo, né, um pouco, assim, tentando resumir, porque são muitas coisas, diálogo e afetividade andam juntos, né? E é mais ou menos isso. Este vídeo tem a finalidade de apresentar algumas colocações, alguns pontos de reflexão inicial. Entendemos que não contempla a totalidade e complexidade do tema. O socio-interacionismo vygotskiano, adaptado para o ensino superior, nos traz contribuições significativas, uma vez que tenta romper a perspectiva conservadora de o ensino por transmissão, né? Rompe com esta perspectiva. E assim, nós colocamos que o protagonismo acadêmico é um elemento essencial, resultado dos conceitos de Vygotsky, de linguagem e pensamento, mediação e interação e ZDP em sala de aula. Uma vez que o professor possa vivenciar estes conceitos em sua sala de aula no ensino superior, acordado, explicado, conversado desde o começo com os alunos sobre essa perspectiva de ensino, entendemos que os alunos terão maior possibilidade de exercer o seu protagonismo acadêmico e, neste sentido, então, haver maiores condições de vivenciar a sua própria dialogicidade, a sua comunicação, a sua expressão de pensamento e de saberes por meio da linguagem, que é reflexo do seu pensamento. Aspecto este muito importante para o docente e para o discente também do ensino superior. Neste sentido, quanto mais o aluno tem abertura para este protagonismo, expressar sua linguagem, seu pensamento, essa viabilidade ocorre por meio das interações e mediações do professor. Essas interações discente e docente, discente com discente, né, os acadêmicos entre si, vão ser cada vez mais potencializadas no sentido do aluno estar em um ambiente organizado para o compartilhamento de saberes e assim poderem produzir, construir o seu conhecimento, desenvolvendo habilidades e competências pessoais, acadêmicas e futuramente profissionais, porque o socio-interacionismo ele trabalha nessa perspectiva de desconstruir a centralidade no professor. Ele trabalha numa perspectiva mais horizontal, mais circular, mais dialógica. E entendemos que para que essas interações ocorram, as metodologias devem ser metodologias ativas, inovadoras, que possibilitem a organização de um ambiente de diálogo, de troca de conhecimentos, atividades de aulas mais inovadoras que saiam da perspectiva de educação bancária, que o professor deposita o conhecimento ou transmite ao acadêmico. O socio-interacionismo traz para nós fortemente essa perspectiva de rompimento ou de minimizar o máximo possível esse modelo conservador e tradicional centralizado no professor, descentralizando e possibilitando maior interação dos acadêmicos. Então, concluindo, nós sintetizamos que o processo de ensino-aprendizagem
No sócio-interacionismo, ele acontece de modo processual, horizontal, circular e interativo no ambiente social, acadêmico que estão inseridos. O professor terá um papel importante de ser o facilitador, o mediador, o organizador desse ambiente, desse processo. O aluno terá um processo de assunção do seu protagonismo enquanto sujeito que constrói, sujeito que partilha, sujeito que faz, que interage, que se percebe no seu ambiente social, acadêmico, né? E as metodologias são metodologias ativas e inovadoras. A avaliação, ela se constitui durante todo este processo em desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da interação, porque ela também vai fazer parte desse processo, né? Ela não se resume no produto final de prova. Claro que nós entendemos também que é um grande desafio lá no ensino superior viver o sócio-interacionismo, principalmente porque os nossos alunos e alguns professores ainda trazem consigo uma herança social, histórica e didática muito forte do modelo conservador. Há ainda uma tradição curricular muito conceitual, que muitas vezes o sócio-interacionismo esbarra, né, em algumas dificuldades de romper, de mobilizar, de convidar estes alunos e professores para tentar essa nova perspectiva. E isso tudo por quê? Porque nós entendemos que pelo sócio-interacionismo há maior possibilidade do sujeito assumir as suas habilidades e competências por meio da compreensão dele, do seu desenvolvimento, para melhor fazer bem, para viver bem, para trabalhar bem, para se conhecer bem. Afinal, a finalidade do ensino superior não é só preparar para o mercado de trabalho, mas formar um sujeito integral, global, e não um sujeito receptor do conteúdo. E o sócio-interacionismo possibilita, né, maior condições para que isso seja viável.